Mais um vídeo com a resolução da prova do concurso da Prefeitura de Tupanatinga, cargos de nível técnico, pela manhã, dia 23/4. Carga de técnico de enfermagem. Questão 62. No conjunto de valores 1, 12, 12, 12 e 1, a moda é o valor maior de 9. A moda é o que mais se repete no conjunto de dados. Então, o número que mais se repete aqui é o 12, né? 12 se repete 4 vezes e 1 se repete 2 vezes. 12 é maior do que 9, maior do que 9. Então, essa questão aí é verdadeira. 63. A média de um conjunto de valor qualquer, composto por números reais, pares e positivos, é dado pela equação n mais 1 sobre n menos 1, onde n é a quantidade de números que compõem o conjunto de valores analisados. A média de um conjunto de dados é simplesmente você somar esses dados e dividir pela quantidade de números que compõem o conjunto. Então, é a soma de todos os números dividido pela quantidade de números. E não é essa fórmula aqui que ele está dando na questão. Então, essa questão aqui é falsa. Lembrar que a média ou a média aritmética simples, você soma todos os números e divide pela quantidade de números que você somou. 64. Considere os seguintes valores: 1, 3, 5, 7 e 9. A mediana desse conjunto de valores será um número ímpar. Mediana, você tem que colocar o conjunto de números em ordem crescente ou decrescente. Aqui já está em ordem crescente. Está em ordem crescente, a mediana vem de meio, termo central. Qual o termo central aqui? É o 5. O 5 é o número ímpar. Se é um número ímpar, verdadeiro. 64, verdadeiro. 65. O resultado da multiplicação de 16% por 4% e em seguida por 80% é um valor inferior a 1%. 16%, toda porcentagem, ele é uma fração com denominador 100. Então, isso aqui é 16 sobre 100, multiplicado por 4 sobre 100, multiplicado por 80 sobre 100. É sempre interessante a gente simplificar as frações, tá? Então, aqui dá para a gente simplificar por 10, fica 8 sobre 10. Aqui dá para simplificar por 4. E aqui dá para simplificar por 4 também. Então, aqui, dividido por 4, isso fica 4 sobre 25, vezes essa fração dividido por 4 vai ficar 1 sobre 25, vezes essa fração aqui, está 8 sobre 10, mas a gente pode dividir por 2. Vai ficar 4 sobre 5. Agora, basta a gente multiplicar as frações. 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. 25 vezes 25 dá 625. 625 vezes 5 vai dar 3.125. Tá? A questão está afirmando que o valor vai ser inferior a 1%. O que é 1%? É 1 sobre 100. 1 sobre 100 é 0,01 em números decimais. Tá? Então, ele está afirmando que esse valor aqui, 16 sobre 325, é menor do que 0,01. Para você verificar isso, você pode dividir. Pode dividir 16 por 3.125. Isso vai dar 0,00512. Perceba que esse número aqui, de fato, é menor do que 0,01. Então, essa questão aqui, ela é verdadeira. F. Questão 65, verdadeira. Questão 66. Sabendo-se que 1 em cada 15 estudantes possui celular da marca X, assim é correto afirmar que pelo menos 7% dos estudantes possuem um celular dessa marca. Pelo menos 7%. Aqui ele diz que é 1 em cada 15, ou seja, se a gente representar como uma fração, é a fração 1 sobre 15. Como é que a gente transforma uma fração em porcentagem para verificar se isso é 7% ou é pelo menos 7%? A gente pode dividir essa fração, né, dividir 1 para 15. Quando a gente arma a divisão de 1 para 15, a princípio não dá para dividir porque 1 é menor do que 15. A gente acrescenta um zero e uma vírgula. Agora eu tenho 10 para dividir para 15, ainda não dá. Coloco um zero e outro zero aqui. 100 para dividir para 15,
Se a gente dividir, né, 15 vezes 6 dá 90. Então, 15 vezes 7 vai dar 105, que vai passar dos 100. Então, tem que ser 6 vezes. 6 vezes 15, 90. Para 100, sobra 10. Para continuar a divisão, se quiser, você colocaria um zero e continuaria a divisão. 15 para 100, dá 6 novamente. 6 vezes 15, 90. Para 100, sobra 10. Perceba que vai se repetir. Então, o número aqui ele é 0,066, tá? Tá certo. Isso aqui é um número decimal. Como é que eu transformo em porcentagem um decimal? Você vai observar o seguinte. Observa se esse número tem vírgula. Ele tem a vírgula está aqui. Você vai andar 2 casas nessa direção. 1, 2. Chegou aqui, ó, o resultado 6,6%. Ou, matematicamente falando, o que a gente fez aí foi multiplicar por 100. Peguei esse número aqui, multipliquei por 100, dá 6,6. A questão afirma que é pelo menos 7%. Não. 6,6 é menor do que 7. Então não é pelo menos 7%. Sabe-se que um em cada 100 possui celular da marca X. Assim é correto que pelo menos 7% dos estudantes possuem o celular dessa marca? Não. 6,6 é menor do que 7%. Então, se desse um pouco maior do que 7%, pelo menos 7% possuiriam, né? 6,6% é menor do que 7%. Então, não é pelo menos. Eu que me confundi aqui, né? É menos do que 7%. Quando eu estou vendo pelo menos, é menos do que 7%. De fato, menos do que 7, 6,6, verdadeiro. Menos que 7% dos estudantes, verdadeiro. 67, a remuneração de João era de 1.312 e após 15 dias passou a ser de 1.320. Assim é correto afirmar que João foi beneficiado com um aumento salarial de 13,8%. Essa é a questãozinha mais chata que essa banca pode cobrar, é esse tipo de porcentagem aqui que a gente tem que calcular. Bom, um aumento percentual. Aumentou de 1.312, de 1.302 para 1.320, ou seja, aumentou R$ 18. Então, o aumento foi de R$ 18. Esse aumento corresponde a quantos por cento do valor inicial? A questão afirma que é 13,8. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos calcular a porcentagem. Então, a gente pode fazer da seguinte maneira. 1.302 corresponde a 100% e os R$ 18 corresponde a X%. Multiplicando cruzado. 18 vezes 100 dá 1.800 igual a 1.302 por X. Aí não tem jeito, eu teria que dividir para descobrir o valor. Dividir 1.800 por 1.302. E esse valor aqui de X esse valor aqui de X vai ser 1,38%.
Então não aumentou 13,8%, aumentou 1,38%. Então essa questão 67, ela é falsa. Tá? Então assim a gente encerra a resolução das questões dessa prova.